Oi, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje vai ser a live sobre menopausa e atividade física. A gente vai falar mais direcionado às queixas desse período de climatério, mas vale para todo mundo. Oi, boa noite, Tatiane, tudo bem? Oi, Márcia, oi, Takai. Já vou chamar vocês aqui, até se vocês colocarem ali para adicionar na live, a gente já entra. Vamos ver aqui. Então, tá bom. Oi, Elini. Então, hoje é a nossa... Oi, Takai, tudo bem? Oi, Márcia. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo, tudo jóia. Então, sejam bem-vindos. Hoje o tema da atividade da nossa live aqui é a menopausa e atividade física, né? Eu queria que vocês se apresentassem para todo mundo conhecer vocês. Tá. Meu nome é Marcelo Takai, né? Trabalho no Clube Curitibano, me especializei em aulas de ginástica, né, pilates, e tenho uma plataforma vibratória e trabalho com personal também. Tá, eu sou a Márcia, trabalho também com atividade física há bastante tempo. Gosto muito também de trabalhar na área da dor, me especializei no Pilates e também na área de alívio da dor, né? Então, eu trabalho com crochetagem, com a bandagem terapêutica, com massagem de gatilho. Então, além do Pilates, no trabalho de realinhamento, eu utilizo essas técnicas também. Que legal, Márcia. Uma das queixas, né, de várias pessoas, até para impedir a atividade física, são as dores. E como existem alternativas, né, para ajudar. Tem bastante. Então, Ferramentas sejam boas. muito bem-vindos. O pessoal está entrando enquanto a gente está conversando. Hoje a live, então, é sobre menopausa e atividade física, mas a atividade física é uma coisa que pode ser feita mesmo fora da menopausa, né? Do climatério. Com certeza. Que esse é um tema que a gente vem falando, né? Primeiro foi a live de menopausa e terapia de reposição hormonal, e nessa fase nem todas as mulheres podem fazer reposição depois da menopausa aumenta muito o risco cardiovascular. Então, uma das coisas que a doutora Chiara salientou é a importância de se fazer atividade física e diminuir esse risco, né? Depois, a segunda live foi falado sobre a menopausa e a sexualidade, que uma das principais queixas é a diminuição da libido, e que pode ser melhorado com alguns hormônios, mas nem sempre eles estão indicados, né? Que é muito individualizado. E ela também comentou que a atividade física, né, libera endorfina, melhora a autoestima, e com isso poderia ajudar nessa parte da libido. E depois a terceira live foi sobre a nutrição, né? Alimentação balanceada, que essa é uma fase do climatério que, por baixa hormonal, diminui o metabolismo, aumenta a vontade de comer doce, com isso dificulta o controle do peso, e vem diabetes, vem hipertensão, dislipidemia. E a doutora Mariane Rovedo comentou como a atividade física é importante para ajudar no controle de tudo isso, né? Então, eu pensei, se a gente está falando tanto sobre climatério e menopausa, não pode faltar uma live sobre atividade física. E aí vocês entraram e aceitaram, e muito obrigada pelo convite, por ter aceito o convite. Obrigada a você por confiar no nosso trabalho, acreditar. Obrigada. Então, só falando para todo mundo, né, que não me conhece, não conhece vocês, eu conheço o Marcelo há tantos anos, treino com o Marcelo há tantos anos, e super indico. E através do Marcelo que eu conheci a Márcia, e a Márcia ajudou o Paulo num período que ele estava com lesão, com muita dor, e foi muito, muito boa, né, a sua atuação. Então, muito obrigada.
E então, me conte, na experiência de vocês, qual que é a principal resistência das mulheres? Porque nem todas as mulheres gostam de fazer atividade. Eu gosto muito, né? Mas nem todas as mulheres. Para quem gosta muito, acho que o papel de vocês é também controlar um pouquinho para elas não exagerarem e se machucarem. E aquelas que não gostam, o que elas se queixam? Acho que um grande problema ainda é uma coisa cultural, né? Porque, então, assim, antigamente o que a gente via, o menino pegava, ia andar de bicicleta, ia jogar bola, e a menina, o que que ela fazia? Brincava de boneca, brincava de casinha, né? E isso é uma coisa que vinha há muito tempo. Então, daí você via assim, campeonato, né? Um campeonato de futebol, né? Era só masculino, campeonato de vôlei, né? Até o próprio tênis que você gosta, né? Então, final, né? Só se falava em final do masculino. E o feminino, já foi, né? Então, tipo, não tinha aquele glamour que sempre teve o masculino, né? E graças a Deus que é isso aí agora já está começando a mudar, né? Então a gente está vendo assim, né, atletas do MMA, né, já fazendo assim finais, né, uma luta principal, né? A gente está vendo assim já as mulheres, né, no tênis se destacando, em outras atividades, no skate, né, que é uma atividade que eu pratico, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? E ainda tem aquele mito, assim, que, assim, para as mulheres já, né, acima dos 30 anos, que ainda muitas acham que a academia é lugar de só gente bonita, né? Que só vai menininha, mulher sarada, homem sarado, e daí ela fala assim, eu não pertenço a esse mundo, né? E a academia não é isso, né? Ela tem um horário que tem o pessoal mais jovem, né? Mas tem os horários que são onde ela pode se encaixar melhor, né? Que é o horário da manhã, que é um pessoal, né, mais velho. Então, ainda tem muito disso, né? E ainda o pessoal ainda, como a frequência de pessoas que fazem atividade física é muito pequena, né? Então ainda tem muito isso aí, né? Então academia é lugar de gente bonita, né? Então ainda tem esse bloqueio, então daí ela fala, não posso ir porque eu tô fora do peso, né? E elas acham que para você começar a academia você já tem que estar sarado, né? Então esse é um dos grandes barreiras, né? E uma das coisas que a mulher também vai deixando é passar, né? Então você vai fazendo as coisas no teu dia a dia, leva filho para a escola, vai para o supermercado, vai trabalhar, e às vezes trabalha numa profissão que é muito cobrada também. Então os níveis de estresse aumentam, a ansiedade, e acaba que ela vai deixando isso para segundo plano, né? Uhum. Daí se torna cada vez mais difícil de iniciar, né? Sempre tem algum motivo que justifique o adiamento dessa decisão, né? E, E e, e realmente, às vezes, é o primeiro passo que falta. Depois que começa, percebe que a coisa vai e que é bom e continua, né? Vocês, assim, acham que tem uma idade certa para começar? Não, assim, o que com essa quarentena que a gente vê, né, que eu assisti muita live de muitos professores, né, quanto antes você começar é melhor, né? Assim, para questão de longevidade, né? E até agora com esse vírus, né? Então a gente vê, assim, pessoas que estão, né, que estão vindo a óbito, são pessoas que não cuidaram da sua, né, no cuidar da tua saúde, né? Então, pessoas que têm problema de diabetes, né, hipertensos, né, obesos. Então, a gente vê que pessoas que têm, né, um histórico, né, de atividade física, eles tiveram assim um sintoma, né, mas passou, foi uma gripe normal, né? Então, isso aí mostra, né, o motivo para você começar o quanto antes, né?
Sim. E hoje em dia, a oferta para as crianças já começa desde cedo também, né? Então, os pais estão mais preocupados também com a atividade física das crianças. Então, acaba que a família toda acaba iniciando, né? Desde cedo. Não, bem legal. E eu vejo que a principal indicação para fazer atividade física não deve ser a parte estética, né? Ah, porque tá acima do peso, ou porque quer achar o corpo ideal daquela modelo, da atriz, e etc. Tem que ser a saúde, né? Não adianta ser magra, maravilhosa por fora, e tá com aquela gordura intraabdominal, atrapalhando o fígado, tá com colesterol elevado. Então, tem as falsas magras, né? E atividade física é isso, aumentar a saúde mesmo, né? Com a saúde em dia, se protege contra várias doenças. E me conte assim, você falou da academia. Precisa ser academia para fazer atividade física? Olha, assim, é, pode ser feito né, no condomínio, né? Pode ser feito ao ar livre. Agora, tanto é que tem bastante equipes de corrida, né? Tem pessoas, tem personagens que estão dando funcional fora da academia, estão usando elástico, vários, assim, vários acessórios para fazer um funcional, né? Então, agora já não há necessidade, né? A não ser que seja assim, precise de um trabalho de, por exemplo, se ele quer um trabalho de hipertrofia, né? A pessoa, né, quer ganhar bastante massa muscular, aí realmente, mas assim, agora não há essa necessidade, né? Porque agora a gente tem vários lugares, vários recursos, né? Uhum. Espaços como estúdios menores, né, que atendem individual também, a procura é grande para a família, né? Porque daí a criança está atendendo em um horário, o pai está fazendo em outro horário, então não tem muito agito, muito movimento, e eles têm o treinamento personalizado, né? Também está tendo bastante procura. E para a pessoa que vai começar, tem alguma atividade que seja mais indicada? A gente está vendo aqui, né, no meio, vendo qual atividade, né? Eu acho que primeiro a gente tem que achar uma coisa que você gosta, né? Uhum. Aí você vai fazendo essa atividade e depois você vai procurando assim também fazer os trabalhinhos, né, resistidos. Resistidos é o que que é? É os trabalhos de força, né, que são feitos na academia, né? Então a gente tava vendo assim e a gente chegou nessa conclusão, né? Acho que primeiro é você achar uma coisa que você gosta, né? Porque não é, a atividade física é complicado, não é todo mundo que gosta, né, do, do, daquele coisa de ficar cansado, fazer força, né? Então é bem complicado, né, achar uma atividade, né? O Uhum. ideal é você buscar uma meta que seja alcançável, né? Primeiro de tudo, né? Não adianta você falar, vou fazer um triatlon no final do ano, e às vezes você não tem preparo nenhum para isso, né? Ou vou correr uma maratona. Então, assim, tentar buscar o nível do que você quer fazer, pesquisar sobre isso, ver se tem turmas de iniciante para você estar inicializando essa atividade que você gosta, e procurar tomar esse cuidado. Eu brinco muito com os alunos lá no estúdio que a gente faz uma geometria e balanceamento antes de tudo, que não adianta querer fazer fortalecimento, querer emagrecer antes de alinhar. Então a gente tem que ter uma estrutura alinhada, um corpo centrado para iniciar um objetivo, né? Então tem que começar devagar e com uma meta pequena, depois vai aumentando essa meta e vai melhorando a cada dia. Daí Uhum. você não desiste também, porque não desestimula, né? Sim, a procura pelo que gosta não deve ser uma ou outra coisa, né? A pessoa precisa experimentar, porque se realmente tem uma resistência a ir para a academia, ou não gosta, ou acha monótono essa questão de aparelho, é, às vezes experimentar, seja o Pilates, ou a natação, ou a bicicleta, existem tantas modalidades de atividade física, né, que é difícil
que não tenha uma que talvez agrade um pouquinho, e que a pessoa talvez aceite engolir aquilo como um remédio, já que tem que fazer, né? Todo mundo precisa fazer, seja por um motivo ou por outro, precisa. E O remédio é amargo, né? E a gente precisa do remédio, né? não tem que tomar um xarope amargo, porque tem que tomar, porque aquilo vai fazer bem, né? E às vezes, né, infelizmente, para algumas pessoas é só assim. É muito mais fácil quando a gente gosta de uma coisa, né? Eu vejo assim que eu adoro tênis, vocês sabem, e pelo tênis eu senti necessidade de ter um melhor condicionamento físico, de ter melhor estrutura muscular para não machucar, né? Porque se não machuca o joelho, machuca o cotovelo e dói o ombro. Então, fazer aí o balanceamento, né, a geometria e fortalecimento realmente ajuda a pessoa a continuar aquilo que gosta. E antes de começar uma atividade física, é necessário fazer algum tipo de avaliação? É bem importante, né? É o principal, né? Ainda mais o tema nosso de hoje, que é a menopausa, tem uma mudança muito grande, né, na questão hormonal, ganho de peso, pode ter outros fatores já que vêm de outro nível da vida, outra idade, né? Então, eu vejo muito assim, alunos de 15 anos que às vezes não conseguem praticar uma atividade que uma pessoa de 70 faz, porque nunca fez, é totalmente sedentário, né? Então, essa avaliação é muito importante. Primeiro, a avaliação médica, né? A cardiológica, para a gente, é um parâmetro muito bom, o teste de esforço, né? Porque daí a gente consegue trabalhar com uma questão de segurança maior no treinamento desse aluno. A avaliação nutricional, para estar suplementando o que falta ou não deixando faltar. Porque o que a gente vê muito em academia, em turma de ginástica, principalmente, a mulherada viu lá a dieta da moda, mas às vezes não é bom para um, é bom para outro. Ou vai fazer jejum e vai treinar com a gente, daí cai dura lá no meio da sala. Toma chá verde, chá não sei das quantas, mistura de um monte de chá e passa mal. Então, instrução de médico, instrução de nutricionista, e daí uma avaliação com a gente faz a avaliação postural, a de mobilidade, né? Para ver os desvios que a pessoa tem, se ela tem dor. Então, se a pessoa já tem um quadro de dor, então ela tem que buscar saber a causa. Então, às vezes, a gente encaminha até para fazer um exame com um ortopedista ou algum colega fisioterapeuta para dar uma avaliada também, para a gente iniciar um processo bem seguro, né? Uhum. E por falar em lesão e de fisioterapia, qual que é a hora, por exemplo, de um paciente que fez um procedimento cirúrgico, ou fez alguma lesão mais séria, está fazendo fisioterapia? Qual é a hora que vai da fisioterapia para uma atividade física? Geralmente, quando ele sai do médico, o médico já encaminha para físio, né? Então, se é um indivíduo normal, né? Porque eu falo que atleta não é normal, né? Atleta foge do parâmetro. Então, se é um aluno normal, ele geralmente faz o processo todo de fisioterapia e o fisioterapeuta avalia, repassa para o médico novamente, porque tem sempre um retorno antes do início da atividade e ele vem para a gente liberado pelo médico pelo físio. Já o atleta, a gente já tem um outro protocolo. Eu tenho algumas colegas fisioterapeutas que trabalham em parceria com a gente. Então, o médico passa todo o protocolo para ela, ela trabalha analgesia e mobilidade e a gente trabalha o fortalecimento, porque o atleta não pode perder muito tempo, né, com a físio, né, que senão ele perde rendimento. Então, a gente tem que correr atrás disso. E como a chance dele se machucar é menor, porque a consciência corporal é outra, tudo. Então, tem que existir uma comunicação entre todas essas três áreas e quem dá o ponto de partida principal é o paciente. Ele tem que falar o nível de dor, se ele está se recuperando bem, porque não adianta você querer pular essa etapa e recomeçar rápido, porque você vai ter uma lesão em cima de outra lesão e vai ter que parar. Então, é melhor você esperar, tratar bem direitinho, para daí retomar com segurança, né?
Uma dica, sim, eu que já me lesionei assim 2 vezes, que é importante, né? Não sair do médico e já ir direto para a academia, né? Você tem que fazer a fisioterapia. É muito importante porque às vezes o que acontece? Você sai do médico, daí você já vai para a academia, daí você já começa a treinar forte, né? E não fortaleceu, né? Não fortaleceu, não alongou direito, né? Onde você machucou, né? E daí o que acontece? Daí começa aqueles processos crônicos de dor, né? Então, eu sei que é chato, né, a história da fisioterapia, mas é importante, né? E assim, e agora tem bastante fisioterapeutas bons que eles treinam, então eles sabem assim, né, como fazer os exercícios, né, para que você volte o mais rápido possível, né, da tua atividade, né. Então, eu sempre falo, né, então faça uma boa fisioterapia, porque é um investimento, né, para que você volte a fazer as tuas atividades normais, né. Agora conte para todo mundo como é que você machucou, né? Porque não foi na academia que você se machucou, né? Conta aí para todo Sim. mundo como é Bom, que... a primeira vez eu rompi o tendão jogando bola, né? E depois a outra eu fiz uma luxação no ombro andando de skate, né? Mas, Então, assim, Márcia, olha como é que ele anda de skate. Dá um trabalho essa criança. Eu né? imagino. E, assim, foi importante, né? Porque eu sabia tudo que eu tinha que fazer, mas quando você fica assim livre para fazer, você não faz direito, né? E lá não. Lá eu ficava 40 minutos, mas eu fazia tudo certinho, né? Então é isso aí que melhorou, né? E fez que me fez voltar a trabalhar melhor, né? Ter as amplitudes melhor do ombro normais, né? Então é importante, né? Não pode pular etapas, né? Uhum, legal. Dá diferença fazer atividade física personalizada do que em grupo? Qual a vantagem de cada uma? A vantagem do você ter um personal é que ele te dá uma disciplina, né? Assim, em termos de treinamento, né? Assim, é muito parecido assim as séries que o professor da musculação monta com o do personal, mas a disciplina que você cria, né? Ela que te dá o resultado, porque é que nem quando a gente falava, né? Tudo é educação, né? Uma educação de alimentação, né? Por exemplo, uma educação financeira, né? A educação para você do teu tratamento de pele, então tudo tem que ter uma rotina, uma Sim. disciplina, né? E o personal te dá isso. Então você vai fazer 2 vezes na semana com ele, né? Trabalhinho muscular, daí ele pede para você fazer nos outros dias complementar com atividade aeróbica, e daí você, né? Para você não ficar mal com o teu personal, isso você vai seguindo as regras. Então daí é essa vantagem de você ter um personal, né? Ele te dá a disciplina. Então, aquilo, se você não tem a disciplina de seguir o que o professor da musculação pede, né? Então, é importante ter, porque senão você vai treinando e você não vai vendo o resultado, né? Por exemplo, musculação. Musculação, a gente tem ali as séries que a gente precisa ter intervalos rígidos de recuperação. Por quê? Porque se você recuperar demais, já você não vai conseguir, né, o estímulo necessário para no músculo que você quer fazer. Então, daí, se você está sozinho, aí você começa a fazer a série, de repente você vê um amigo, daí você para, daí começa a conversar. Isso aí já passou uns 10 minutos, 20 minutos, daí você volta para o exercício, daí já não dá resultado, porque você já perdeu a sequência, a linha de raciocínio que o professor montou, né? Então, o personal é bom por isso, né? Ele te dá uma disciplina, né? Uhum. Então, parece que tem um comprometimento, né? Para você fazer a tua atividade física, né? E é muito importante também a escolha do personal, né?
Porque você tem que se dar bem com a pessoa, né? Porque você vai estar ali 3 vezes na semana com ele pegando no seu pé, então precisa se dar bem, precisa se comunicar bem com ele, né? Porque às vezes você não está muito legal naquele dia, você consegue adaptar o treino. Então, com o personal você consegue fazer tudo isso, né? Melhorar o teu treino, ou tá com dor, ou ele pega mais o pé mesmo, como o Marcelo falou. Até eu vi que uma aluna minha colocou ali. Você cria uma consciência corporal maior. Por quê? Porque a gente fica na orelha falando o tempo todo. Respira, solta o ar, contrai, cresce. E chega até uma hora e fala que chega, não estou dando conta de entender tudo que você está falando, né? Porque realmente é muita informação para você conseguir adquirir uma consciência corporal, né? Então, é bem legal o trabalho com o personal por isso, porque o resultado vai a longo prazo e você se prepara para qualquer outro esporte ou atividade que você queira fazer, né? Uhum. É bem isso. E, e me conte assim, a dança vale como atividade física? Sim, então tem assim os dois tipos de danças, né? Então a dança que é mais voltada para o fitness, né? Que a gente fala que é a dança, o fit dance, a zumba, balé fit, né? Então ele é importante porque ele vai trabalhar a parte de cardio e a parte até assim emocional, né? Então é um motivo a mais para você ir para academia, né? Então ele ganha muito nisso aí, né? Porque às vezes não adianta só você fazer a pessoa sofrer, né? Ah, porque tem que fazer isso, porque se você não sofrer não tem resultado, né? Então daí fica uma coisa muito pesada, né? Então já a pessoa já não gosta da atividade física, daí ele sempre tem que estar sofrendo, né? Então ele precisa ter um algo assim que seja gostoso, né? Que dá vontade dele ir para a academia, né? Então, isso que é o legal, né? Você fazer um balanço, né? Você vai treinar, né? Você vai sofrer, mas você vai ter aquela outra atividade que te dá prazer, né? Que faz com que você tenha vontade de ir para a academia, né? Porque só sofrer, poucas pessoas gostam, né? Desse sofrimento. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? O equilíbrio sempre é bom, né? E E, a dança normal, que o balé, o jazz, hoje em dia está muito na moda para as mulheres. As academias estão colocando isso, né? Lógico que não é uma dança igual de grupos, de escolas de dança mesmo, né? Mas o treinamento de força que é feito em sala de aula também, de realinhamento postural é muito bom também. Então, tem alguns professores que a gente conhece que trabalham nessa linha dentro das academias, que está dando um resultado bem legal também, porque o processo de uma escola de dança é totalmente diferente do processo fitness, né? Então, geralmente as mulheres que procuram o balé fitness e o jazz já dançaram na vida e têm vontade de voltar a dançar, mas não quer se apresentar, não quer participar de grupo. Então, por isso que as academias estão tendo essa tendência de colocar essas atividades. eu tive, né, várias pacientes que, por mais que o médico recomendasse e que a própria pessoa soubesse que estava precisando fazer uma atividade física, não gostava de nada. Não gostava de ginástica localizada, não gostava de correr, não gosta de academia. E aí foi experimentar o balé, né? Foi experimentar uma dança diferente. E aí adoraram. Com isso, começaram a fazer uma atividade física e perceberam: mas o meu joelho precisa fortalecer para eu poder dançar. Aí voltou a pensar numa localizada, numa academia, ou até num processo de caminhada mais sério para poder ter o condicionamento e poder dançar melhor, mesmo sem esse comprometimento de apresentação, né? Muitas não querem se apresentar mesmo, mas sim ter aquele prazer de estar se mexendo. Isso é bem Isso. legal, né? E então, eu vejo assim, vocês estavam falando da questão da dor, né? Da dor impedir, às vezes, uma atividade física. Se a dor é no joelho, não tem problema treinar outras partes do corpo, não é? Não, na verdade, a gente pode adaptar todo o treinamento de acordo com o que ela precisa. Porque às vezes a dor do joelho pode ser
que o músculo está fraco ou ele está encurtado. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Para a gente montar a estrutura de treino, mas não é um motivo para parar, né? A gente tem alunos com pós-cirúrgico de hérnia de disco, ou até mesmo com hérnia de disco, treinando para fugir da cirurgia, que no início às vezes tem muita dor e consegue melhorar bastante para não fazer a cirurgia. Então não tem desculpa, tem que treinar mesmo. E até lá no clube, né, eu trabalho com a ginástica localizada, com Pilates, então tem assim, alunos que têm dor de joelho, hérnia de disco, e a gente vai adaptando e elas vão conseguindo fazer atividade física, vão fortalecendo, vão melhorando das dores, né? Então, assim, né, não tem motivo, né? Assim, não tem o porquê de parar, né? Se você tem dor, né? É só você chegar para os professores e explicar que a gente tem as condições de adaptar os exercícios, né? Uhum. Então, dor não é justificativa, né? Sim. Para parar. Para tudo tem um jeito. Eu adoro essa frase. Para tudo tem um jeito. Só não tem um jeito Uhum. só de morrer mesmo, né? O resto tem. E vocês dois trabalham com Pilates, né? Qual que é a diferença entre Pilates de solo e Pilates de aparelho? Então, o Pilates de aparelho, ele tem o auxílio de molas, né? Então, a mola é a tua resistência, então você pode trabalhar uma instabilidade maior com molas e treinamento de força também. Geralmente é um trabalho individualizado, ou no máximo em 3 pessoas, até para o professor poder coordenar bem os movimentos, porque tem posições que você fica que são mais difíceis de executar, né? Já o Pilates de solo, você faz num grupo maior, mas a gente utiliza bastante o Pilates de solo junto também com treinamento com os alunos que fazem Pilates de aparelho. Por quê? Porque tem algumas ativações musculares que você acaba não fazendo por conta do auxílio da mola. Então, a mola te ajuda. Então, se a gente tira a mola e, de repente, coloca ele numa posição que ele precisa ativar a musculatura profunda, buscar um equilíbrio maior respiratório, então ele tem que se concentrar mais, né? E no Pilates de solo você tem isso. O Pilates de solo é muito legal nas academias, mas o problema maior dele é a quantidade de alunos que tem em sala. Então, quando você for fazer aula numa academia que tem um grupo grande, o mais importante é você se comunicar com o professor. Falar se você tem dor, se você tem alguma lesão, alguma coisa que você passou, até tontura, mal-estar, labirintite, tudo isso tem que ser avisado para o professor em qualquer atividade da academia que você for fazer. Porque daí ele consegue dar uma atenção ou adaptar, lógico, que ele não vai fazer um trabalho de personal ali na sala, mas ele sabe que naquele cantinho tem aquela aluna que não pode fazer tal coisa. Ele dá uma olhadinha, porque ele vai lembrar e vai falar, ó, fulana, né? Ou dá só um toquezinho e ela se ajusta. Então, muitas vezes você acaba omitindo, não falando as dores que você tem, e a gente escuta bastante. Ah, estourei minha lombar no Pilates de solo, me machuquei no Pilates de solo, não quero saber do Pilates. E muito pelo contrário, o Pilates traz muitos benefícios desde que seja executado corretamente, né? Ele te dá uma percepção, principalmente o solo, uma percepção do corpo, né? De como você alinhar, né? A parte de pelve, parte de lombar, né? Então é importante, né? Toda essa parte assim de percepção, né? O Pilates solo ele te proporciona muito isso, né? Mas é claro que tem que tomar cuidados, né? Porque é muito fácil se machucar, né? E vocês comentaram sobre um dia ou fazer aeróbico e outro dia fazer o exercício de força. É importante sempre combinar isso ou a pessoa pode manter-se só no exercício aeróbico? Eu vejo que muita gente gosta mais de correr do que fazer atividade localizada, ou como é que é feito esse esquema?
Sim, antigamente, assim, até o Cooper falava, porque a atividade física, a corrida, né, é importante, tudo, né? Mas depois ele começou a perceber que a atividade, né, a resistido, né, é importante, né? Muito mais importante do que o trabalhinho só aeróbico, né? Por quê? Porque a gente precisa da manutenção da massa magra, né? Isso que algo muito importante, somente depois dos 40, né? É importante a manutenção dessa massa magra, né? Então, agora até mudou um pouquinho que a atividade muscular, né? Ele é mais importante que o trabalho aeróbico, né? Por causa da perda da massa magra, né? Então, quando eu lesionei o tendão, né, do calcanhar, eu fiquei 45 dias, né, Um gesso. com gesso, né? E daí eu já estava ali quase nos últimos dias lá de gesso. Aí eu levantei minha perna, eu não tinha músculo, né? Eu vi o meu osso assim. Então eu fiquei assim, né? Fiquei chocado, porque eu sempre malhei, sempre fiz atividade física, e em 40 dias eu perdi toda a massa muscular da minha perna, né? Esse é o problema, né? E o problema, quem faz muita, a gente vê agora o pessoal da corrida, né? Eles estão assim, e eles não correm só 5 km, eles querem correr, né, 10, daí eles gostam, daí do 10 ele vai para o 20, daí tá na maratona, né? E assim, é uma atividade boa, mas só que é uma atividade que você tem uma perda massa muito grande, né? Então é muito perigoso essa perda, né? Principalmente a partir dos 40, essa perda da massa magra, né? A partir dos 40, ação da gravidade, né, doutora? Então, a questão hormonal, né? Também conta na história, né? Então, acaba que a gente precisa manter essa estrutura muscular, os ossos fortes, né? Então, bastante importante as atividades de musculação, de pilates de força, yoga, que trabalha É, força também. São exercícios que trabalham bastante força muscular, né? Então, pensando na parte de musculatura, né, aumentar essa massa magra, os exercícios de força, academia, E yoga, pilates, uhum, mais alguma coisa? uhum. O personal, ele pode, né, ou aquele treinador que tem um grupo que faz fora, né? Ele pode fazer esse complemento, né? Até agora, até as equipes de corrida estão fazendo esse complemento muscular, né? Estão fazendo os trabalhinhos funcionais, né? Para manutenção, né? Para ter esse equilíbrio, né? Uhum. De, né? Aeróbio com muscular, né? E opções Então, de exercícios aeróbicos? a bike, né, a aula de spinning é bem legal, né? A chance de lesão não é pequena se a pessoa pedalar menor. direito. Então, tá bom. Oi, Elini. Então, hoje é a nossa. Oi, Takai, tudo bem? Oi, Márcia. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo jóia. Então, sejam bem-vindos. Hoje o tema da atividade da nossa live aqui é a menopausa e atividade física, né? Eu queria que vocês se apresentassem para todo mundo conhecer vocês. Tá. Meu nome é Marcelo Takai, né? Trabalho no Clube Curitibano, né, me especializei em aulas de ginástica, né, pilates, e tenho uma plataforma vibratória e trabalho com personal também. Tá, eu sou a Márcia, trabalho também com atividade física há bastante tempo. Gosto muito também de trabalhar na área da dor, me especializei no Pilates e também na área de alívio da dor, né? Então, eu trabalho com crochetagem, com a bandagem terapêutica, com massagem de gatilho. Então, além
do Pilates, no trabalho de realinhamento, eu utilizo essas técnicas também. Que legal, Márcia. Uma das queixas, né, de várias pessoas, até para impedir a atividade física, são as dores. E como existem alternativas, né, para ajudar. Tem bastante. Então, Ferramentas sejam boas. muito bem-vindos. O pessoal está entrando enquanto a gente está conversando. Hoje a live, então, é sobre menopausa e atividade física, mas a atividade física é uma coisa que pode ser feita mesmo fora da menopausa, né? Do climatério. Com certeza. Que esse é um tema que a gente vem falando, né? Primeiro foi a live de menopausa e terapia de reposição hormonal, e nessa fase nem todas as mulheres podem fazer reposição e depois da menopausa aumenta muito o risco cardiovascular. Então, uma das coisas que a doutora Chiara salientou é a importância de se fazer atividade física e diminuir esse risco, né? Depois, a segunda live foi falado sobre a menopausa e a sexualidade, que uma das principais queixas é a diminuição da libido, e que pode ser melhorado com alguns hormônios, mas nem sempre eles estão indicados, né? Que é muito individualizado. E ela também comentou que a atividade física, né, libera endorfina, melhora a autoestima, e com isso poderia ajudar nessa parte da libido. E depois a terceira live foi sobre a nutrição, né? Alimentação balanceada, que essa é uma fase do climatério que, por baixo hormonal, diminui o metabolismo, aumenta a vontade de comer doce, com isso dificulta o controle do peso e vem diabetes, vem hipertensão, dislipidemia. E a doutora Mariane Rovedo comentou como a atividade física é importante para ajudar no controle de tudo isso, né? Então, eu pensei, se a gente está falando tanto sobre climatério e menopausa, não pode faltar uma live sobre atividade física. E aí vocês entraram e aceitaram, e muito obrigada pelo convite, por ter aceito o convite. Obrigada a você por confiar no nosso trabalho, acreditar. Obrigada. Então, só falando para todo mundo, né, que não me conhece, não conhece vocês, eu conheço o Marcelo há tantos anos, treino com o Marcelo há tantos anos, super indico, e através do Marcelo que eu conheci a Márcia, e a Márcia ajudou o Paulo num período que ele estava com lesão, com muita dor, e foi muito, muito boa, né, a sua atuação. Então, muito obrigada. Então, me conte, na experiência de vocês, qual que é a principal resistência das mulheres? Porque nem todas as mulheres gostam de fazer atividade. Eu gosto muito, né? Mas nem todas as mulheres. Para quem gosta muito, acho que o papel de vocês é também controlar um pouquinho para elas não exagerarem e se machucarem. E aquelas que não gostam, o que elas se queixam? Acho que um grande problema ainda é uma coisa cultural, né? Porque, então, assim, antigamente o que a gente via, o menino pegava, ia andar de bicicleta, ia jogar bola, e a menina, o que que fazia? Brincava de boneca, brincava de casinha, né? E isso é uma coisa que vinha há muito tempo. Então, daí você via assim, campeonato, né? Um campeonato de futebol, né? Era só masculino, campeonato de vôlei, né? Até o próprio tênis que você gosta, né? Então, final, né? Só se falava em final do masculino. E o feminino, já foi, né? Então, tipo, não tinha aquele glamour que sempre teve o masculino, né? E graças a Deus que é isso aí agora já está começando a mudar, né? Então, a gente está vendo, assim, né, atletas do MMA, né, já fazendo, assim, finais, né, uma luta principal, né? A gente está vendo, assim, já as mulheres, né, no tênis se destacando, em outras atividades, no skate, né, que é uma atividade que eu pratico, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? E ainda tem aquele mito, assim, que assim, para as mulheres já, né, acima dos 30 anos, que ainda muitas acham que a academia é lugar de só gente bonita, né, que só vai
menininha, mulher sarada, homem sarado, e daí ela fala assim, eu não pertenço a esse mundo, né? E a academia não é isso, né? Ela tem um horário que tem um pessoal mais jovem, né? Mas tem os horários que são onde ela pode se encaixar melhor, né? Que é o horário da manhã, que é um pessoal, né, mais velho. Então, ainda tem muito disso, né? E ainda o pessoal ainda, como a frequência de pessoas que fazem atividade física é muito pequena, né? Então ainda tem muito isso aí, né? Então academia é lugar de gente bonita, né? Então ainda tem esse bloqueio, e daí ela fala, não posso ir porque eu tô fora do peso, né? E elas acham que para você começar a academia você já tem que estar sarado, né? Então esse é um dos grandes barreiras, né? E uma das coisas que a mulher também vai deixando é passar, né? Então você vai fazendo as coisas no teu dia a dia, leva filho para a escola, vai para o supermercado, vai trabalhar, e às vezes trabalha numa profissão que é muito cobrada também. Então os níveis de estresse aumentam, a ansiedade, e acaba que ela vai deixando isso para segundo plano, né? Daí se torna cada vez mais difícil de iniciar, né? Sempre tem algum motivo que justifique o adiamento dessa decisão, né? E, E e, e realmente, às vezes, é o primeiro passo que falta. Depois que começa, percebe que a coisa vai e que é bom e continua, né? Vocês, assim, acham que tem uma idade certa para começar? Não, assim, o que com essa quarentena que a gente vê, né, que eu assisti muita live de muitos professores, né, quanto antes você começar é melhor, né? Assim, para questão de longevidade, né? E até agora com esse vírus, né? Então a gente vê, assim, pessoas que estão, né, que estão vindo a óbito, são pessoas que não cuidaram da sua, né, no cuidar da tua saúde, né? Então, pessoas que têm problema de diabetes, né, hipertensos, né, obesos. Então, a gente vê que pessoas que têm, né, um histórico, né, de atividade física, eles tiveram, assim, um sintoma, né, mas passou, foi uma gripe normal, né? Então, isso aí mostra, né, o motivo para você começar o quanto antes, né? Sim, E hoje em dia, a oferta para as crianças já começa desde cedo também, né? Então, os pais estão mais preocupados também com a atividade física das crianças. Então, acaba que a família toda acaba iniciando, né? Desde cedo. não, bem legal. E eu vejo que a principal indicação para fazer atividade física não deve ser a parte estética, né? Porque tá acima do peso ou porque quer achar o corpo ideal daquela modelo, da atriz, e etc. Tem que ser a saúde, né? Não adianta ser magra, maravilhosa por fora e tá com aquela gordura intraabdominal atrapalhando o fígado, tá com colesterol elevado. Então, tem as falsas magras, né? E atividade física é isso, aumentar a saúde mesmo, né? Com a saúde em dia, se protege contra várias doenças. E me conte assim, você falou da academia. Precisa ser academia para fazer atividade física? Olha, assim, pode ser feito né, no condomínio, né? Pode ser feito ao ar livre. Agora, tanto é que tem bastante equipes de corrida, né? Tem pessoas, tem personagens que estão dando funcional fora da academia, estão usando elástico, vários acessórios para fazer um funcional, né? Então, agora já não há necessidade, né? A não ser que seja assim, precise de um trabalho de, por exemplo, se ele quer um trabalho de hipertrofia, né? A pessoa, né, quer ganhar bastante massa muscular, aí realmente, mas assim, agora não há essa necessidade, né? Porque agora a gente tem vários lugares, vários recursos, né? Uhum. Espaços como estúdios menores, né? Que atendem individual também, a procura é grande.
para a família, né? Porque daí a criança está atendendo em um horário, o pai está fazendo em outro horário, então não tem muito agito, muito movimento, e eles têm o treinamento personalizado, né? Também está tendo bastante procura. E para a pessoa que vai começar, tem alguma atividade que seja mais indicada? A gente está vendo aqui, né, meio vendo qual atividade, né? Eu acho que primeiro a gente tem que achar uma coisa que você gosta, né? Aí assim, você vai fazendo essa atividade e depois você vai procurando assim também fazer os trabalhinhos, né, resistidos. Resistidos é o que que é? É os trabalhos de força, né, que são feitos na academia, né? Então a gente tava vendo assim e a gente chegou nessa conclusão, né? Acho que primeiro é você achar uma coisa que você gosta, né? Porque não é, a atividade física é complicado, não é todo mundo que gosta, né? Do, do, daquele coisa de ficar cansado, fazer força, né? Então é bem complicado, né? Achar uma atividade, né? O ideal é você buscar uma meta que seja alcançável, né? Primeiro de tudo, né? Não adianta você falar, vou fazer um triatlon no final do ano, e às vezes você não tem preparo nenhum para isso, né? Ou vou correr uma maratona. Então, assim, tentar buscar o nível do que você quer fazer, pesquisar sobre isso, ver se tem turmas de iniciante para você estar inicializando essa atividade que você gosta, e procurar tomar esse cuidado. Eu brinco muito com os alunos lá no estúdio que a gente faz uma geometria e balanceamento antes de tudo, que não adianta querer fazer fortalecimento, querer emagrecer antes de alinhar. Então, a gente tem que ter uma estrutura alinhada, um corpo centrado para iniciar um objetivo, né? Então, tem que começar devagar e com uma meta pequena, depois vai aumentando essa meta e vai melhorando a cada dia. Daí você não desiste também, porque não desestimula, né? Sim, a procura pelo que gosta não deve ser uma ou outra coisa, né? A pessoa precisa experimentar, porque se realmente tem uma resistência a ir para a academia, ou não gosta, ou acha monótono essa questão de aparelho, às vezes experimentar, seja o Pilates, ou a natação, ou a bicicleta, existem tantas modalidades de atividade física, né, que é difícil que não tenha uma que talvez agrade um pouquinho, e que a pessoa talvez aceite engolir aquilo como um remédio, já que tem que fazer, né? Todo mundo precisa fazer, seja por um motivo ou por outro, precisa. E O remédio é amargo, né? E a gente precisa do remédio, né? não tem que tomar um xarope amargo, porque tem que tomar, porque aquilo vai fazer bem, né? E às vezes, né, infelizmente, para algumas pessoas é só assim. É muito mais fácil quando a gente gosta de uma coisa, né? Eu vejo assim que eu adoro tênis, vocês sabem, e pelo tênis eu senti necessidade de ter um melhor condicionamento físico, de ter melhor estrutura muscular para não machucar, né? Porque se não machuca o joelho, machuca o cotovelo e dói o ombro. Então, fazer aí o balanceamento, né, a geometria e fortalecimento realmente ajuda a pessoa a continuar aquilo que gosta. E antes de começar uma atividade física, é necessário fazer algum tipo de avaliação? É bem importante, né? É o principal, né? Ainda mais o tema nosso de hoje, que é a menopausa, tem uma mudança muito grande, né, na questão hormonal, ganho de peso, pode ter outros fatores já que vêm de outro nível da vida, outra idade, né? Então, eu vejo muito assim, alunos de 15 anos que às vezes não conseguem praticar uma atividade que uma pessoa de 70 faz, porque nunca fez, é totalmente sedentário, né? Então, essa avaliação é muito importante. Primeiro, a avaliação médica, né? A cardiológica para a gente é um parâmetro muito bom,
o teste de esforço, né? Porque daí a gente consegue trabalhar com uma questão de segurança maior no treinamento desse aluno. A avaliação nutricional, para estar suplementando o que falta ou não deixando faltar. Porque o que a gente vê muito em academia, em turma de ginástica, principalmente, a mulherada viu lá a dieta da moda, mas às vezes não é bom para um, é bom para outro. Ou vai fazer jejum e vai treinar com a gente, daí cai dura lá no meio da sala. Toma chá verde, chá não sei das quantas, mistura de um monte de chá e passa mal. Então, instrução de médico, instrução de nutricionista, e daí uma avaliação com a gente faz a avaliação postural, a de mobilidade, né? Para ver os desvios que a pessoa tem, se ela tem dor. Então, se a pessoa já tem um quadro de dor, então ela tem que buscar saber a causa. Então, às vezes, a gente encaminha até para fazer um exame com um ortopedista, ou algum colega fisioterapeuta para dar uma avaliada também, para a gente iniciar um processo bem seguro, né? Uhum. E por falar em lesão e de fisioterapia, qual que é a hora, por exemplo, de um paciente que fez um procedimento cirúrgico ou fez alguma lesão mais séria, está fazendo fisioterapia? Qual é a hora que vai da fisioterapia para uma atividade física? Geralmente, quando ele sai do médico, o médico já encaminha para físio, né? Então, se é um indivíduo normal, né? Porque eu falo que atleta não é normal, né? Atleta foge do parâmetro. Então, se é um aluno normal, ele geralmente faz o processo todo de fisioterapia e o fisioterapeuta avalia, repassa para o médico novamente, porque tem sempre um retorno antes do início da atividade e ele vem para a gente liberado pelo médico pelo físio. Já o atleta, a gente já tem um outro protocolo. Eu tenho algumas colegas fisioterapeutas que trabalham em parceria com a gente. Então, o médico passa todo o protocolo para ela trabalha analgesia e mobilidade, e a gente trabalha o fortalecimento, porque o atleta não pode perder muito tempo, né, com a físio, né, que senão ele perde rendimento. Então, a gente tem que correr atrás disso. E como a chance dele se machucar é menor, porque a consciência corporal é outra, tudo. Então, tem que existir comunicação entre todas essas três áreas e quem dá o ponto de partida principal é o paciente. Ele tem que falar o nível de dor, se ele está se recuperando bem, porque não adianta você querer pular essa etapa e recomeçar rápido, porque você vai ter uma lesão em cima de outra lesão e vai ter que parar. Então, é melhor você esperar, tratar bem direitinho, para daí retomar com segurança, né? Uma dica, sim, eu já me lesionei assim 2 vezes, que é importante, né? Não sair do médico e já direto para a academia, né? Você tem que fazer a fisioterapia. É muito importante porque às vezes o que acontece? Você sai do médico, daí você já vai para a academia, daí você já começa a treinar forte, né? E não fortaleceu, né? Não fortaleceu, não alongou direito, né? Onde você machucou. E daí o que acontece? Daí começa aqueles processos crônicos de dor, né? Então, eu sei que é chato, né, a história da fisioterapia, mas é importante, né? E assim, e agora tem bastante fisioterapeutas bons que eles treinam, então eles sabem assim, né, como fazer os exercícios, né, para que você volte o mais rápido possível, né, da tua atividade, né? Então, eu sempre falo, né? Então, faça uma boa fisioterapia, porque é um investimento, né? Para que você volte a fazer as suas atividades normais, né? Agora conte para todo mundo como é que você machucou, né? Porque não foi na academia que você se machucou, né? Conta aí para todo mundo como é que A primeira vez eu rompi o tendão jogando bola, né? E depois a outra eu fiz uma luxação no ombro andando de skate, né? Então, Márcia, olha como é que ele anda de skate. Dá um trabalho essa criança. Foi muito importante, né? Porque eu sabia tudo que eu tinha que fazer, mas quando você fica assim livre para fazer, você não faz direito, né? E lá não.
Lá eu ficava 40 minutos, mas eu fazia tudo certinho, né? Então é isso aí que melhorou, né? E fez que me fez voltar a trabalhar melhor, né? Ter as amplitudes melhor do ombro normais, né? Então é importante, né? Não pode pular etapas, né? Uhum, legal. E dá diferença fazer atividade física personalizada do que em grupo? Qual a vantagem de cada uma? A vantagem do você ter um personal é que ele te dá uma disciplina, né? Assim, em termos de treinamento, né? Assim, é muito parecido assim as séries que o professor da musculação monta com o do personal, mas a disciplina que você cria, né? Ela que te dá o resultado, porque é que nem quando a gente falava, né? Tudo é educação, né? Uma educação de alimentação, né? Por exemplo, uma educação financeira, né? A educação para você do teu tratamento de pele, então tudo tem que ter uma rotina, uma Sim. disciplina, né? E o personal te dá isso. Então você vai fazer 2 vezes na semana com ele, né? Trabalhinho muscular, daí ele pede para você fazer nos outros dias complementar com atividade aeróbica, e daí você, né? Para você não ficar mal com o teu personal, e você vai seguindo as regras. Então, daí, é essa vantagem de você ter um personal, né? Ele te dá a disciplina. Então, aquilo, se você não tem a disciplina de seguir o que o professor da musculação pede, né? Então, é importante ter, porque senão você vai treinando e você não vai vendo o resultado, né? Por exemplo, musculação. Musculação, a gente tem ali as séries que a gente precisa ter intervalos rígidos de recuperação. Por quê? Porque se você recuperar demais, já você não vai conseguir, né, o estímulo necessário no músculo que você quer fazer. Então, daí, se você está sozinho, aí você começa a fazer a série, de repente você vê um amigo, daí você para, daí começa a conversar. Nisso aí já passou uns 10 minutos, 20 minutos, daí você volta para o exercício, daí já não dá resultado, porque você já perdeu a sequência, a linha de raciocínio que o professor montou, né? Então, o personal é bom por isso, né? Ele te dá uma disciplina, né? Então, Uhum. parece que tem um comprometimento, né, para você fazer a tua atividade física, né? E é muito importante também a escolha do personal, né? É, Porque você tem que se dar bem com a pessoa, né? Porque você vai estar ali 3 vezes na semana com ele pegando no seu pé, então precisa se dar bem, precisa se comunicar bem com ele, né? Porque às vezes você não está muito legal naquele dia, você consegue adaptar o treino. Então, com o personal você consegue fazer tudo isso, né? Melhorar o teu treino, ou tá com dor, ou ele pega mais o pé mesmo, como o Marcelo falou. Até eu vi que uma aluna minha colocou ali. Você cria uma consciência corporal maior. Por quê? Porque a gente fica na orelha falando o tempo todo. Respira, solta o ar, contrai, cresce. E chega até uma hora e fala que chega, não tô dando conta de entender tudo que você está falando, né? Porque realmente é muita informação para você conseguir adquirir uma consciência corporal, né? Então, é bem legal o trabalho com o personal por isso, porque o resultado vai a longo prazo e você se prepara para qualquer outro esporte ou atividade que você queira fazer, né? Uhum. É bem isso. E, e me conte assim, a dança vale como atividade física? sim, né? Então, tem assim, os dois tipos de danças, né? Então, a dança que é mais voltada para o fitness, né? Que a gente fala que é a dança, o fit dance, a zumba, balé fit, né? Então, ele é importante porque ele vai trabalhar a parte de cardio e a parte até, assim, emocional, né? Então, é um motivo a mais para você ir para a academia, né? Então, ele ganha muito nisso aí, né? Porque, às vezes, não adianta só você fazer a pessoa sofrer, né? Ah, porque tem que fazer isso, porque se você não sofrer, não tem resultado, né? Então, daí fica uma coisa muito pesada, né? Então, a pessoa já não gosta da atividade física, daí ele sempre tem que estar sofrendo, né?
Então, ele precisa ter um algo assim que seja gostoso, né? Que dá vontade de ir para a academia, né? Então, isso que é o legal, né? Você fazer um balanço, né? Você vai treinar, né? Você vai sofrer, mas você vai ter aquela outra atividade que te dá prazer, né? Que faz com que você tenha vontade de ir para a academia, né? Porque só sofrer, poucas pessoas gostam, né? Desse sofrimento. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? O equilíbrio sempre é bom, né? E E a dança normal, que o balé, o jazz, hoje em dia está muito na moda para as mulheres. As academias estão colocando isso, né? Lógico que não é uma dança igual de grupos, de escolas de dança mesmo, né? Mas o treinamento de força que é feito em sala de aula também, de realinhamento postural é muito bom também. Então, tem alguns professores que a gente conhece que trabalham nessa linha dentro das academias, que está dando um resultado bem legal também, porque o processo de uma escola de dança é totalmente diferente do processo fitness, né? Então, geralmente as mulheres que procuram o balé fitness e o jazz já dançaram na vida e têm vontade de voltar a dançar, mas não quer se apresentar, não quer participar de grupo. Então, por isso que as academias estão tendo essa tendência de colocar essas atividades, né? eu tive, né, várias pacientes que, por mais que o médico recomendasse e que a própria pessoa soubesse que estava precisando fazer uma atividade física, não gostava de nada. Não gostava de ginástica localizada, não gostava de correr, não gosta de academia. E aí foi experimentar o balé, né? Foi experimentar uma dança diferente. E aí adoraram. Com isso, começaram a fazer uma atividade física e perceberam: mas o meu joelho precisa fortalecer para eu poder dançar. Aí voltou a pensar numa localizada, numa academia, ou até num processo de caminhada mais sério para poder ter o condicionamento e poder dançar melhor, mesmo sem esse comprometimento de apresentação, né? Muitas não querem se apresentar mesmo, mas sim ter aquele prazer de estar se mexendo. Isso é bem Isso. legal, né? E então, eu vejo assim, vocês estavam falando da questão da dor, né? Da dor impedir, às vezes, uma atividade física. Se a dor é no joelho, não tem problema treinar outras partes do corpo, não é? Não, na verdade, a gente pode adaptar todo o treinamento de acordo com o que ela precisa. Porque às vezes a dor do joelho pode ser que o músculo está fraco ou ele está encurtado. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Para a gente montar a estrutura de treino, mas não é um motivo para parar, né? A gente tem alunos com pós-cirúrgico de hérnia de disco ou até mesmo com hérnia de disco treinando para fugir da cirurgia, que no início às vezes tem muita dor e consegue melhorar bastante para não fazer a cirurgia. Então não tem desculpa, tem que treinar mesmo. E até lá no clube, né? Eu trabalho com a ginástica localizada, com pilates, então tem assim, alunos que têm dor de joelho, hérnia de disco, e a gente vai adaptando e elas vão conseguindo fazer atividade física, vão fortalecendo, vão melhorando das dores, né? Então, assim, né, não tem motivo, né? Assim, não tem o porquê de parar, né? Se você tem dor, né? É só você chegar para os professores e explicar que a gente tem as condições de adaptar os exercícios, né? Uhum. Então, dor não é justificativa, né? Sim. Para parar. Para tudo tem um jeito. Eu adoro essa frase. Para tudo tem um jeito. Só não tem um jeito Isso é só de você morrer mesmo, né? O resto tem. E vocês dois trabalham com Pilates, né? Qual que é a diferença entre Pilates de solo e Pilates de aparelho? Então, o Pilates de aparelho, ele tem o auxílio de molas, né? Então, a mola é a tua resistência, então você pode trabalhar uma instabilidade maior com molas e treinamento de força também. Geralmente é um trabalho individualizado ou
no máximo em 3 pessoas, até para o professor poder coordenar bem os movimentos, porque tem posições que você fica que são mais difíceis de executar, né? Já o Pilates de solo, você faz num grupo maior, mas a gente utiliza bastante o Pilates de solo junto também com treinamento com os alunos que fazem Pilates de aparelho. Por quê? Porque tem algumas ativações musculares que você acaba não fazendo por conta do auxílio da mola. Então, a mola te ajuda. Então, se a gente tira a mola e, de repente, coloca ele numa posição que ele precisa ativar a musculatura profunda, buscar um equilíbrio maior respiratório, então ele tem que se concentrar mais, né? E no Pilates de solo você tem isso. O Pilates de solo é muito legal nas academias, mas o problema maior dele é a quantidade de alunos que tem em sala. Então, quando você for fazer aula numa academia que tem um grupo grande, o mais importante é você se comunicar com o professor. Falar se você tem dor, se você tem alguma lesão, alguma coisa que você passou, até tontura, mal-estar, labirintite, tudo isso tem que ser avisado para o professor em qualquer atividade da academia que você for fazer. Porque daí ele consegue dar uma atenção ou adaptar, lógico, que ele não vai fazer um trabalho de personal ali na sala, mas ele sabe que naquele cantinho tem aquela aluna que não pode fazer tal coisa. Ele dá uma olhadinha, porque ele vai lembrar e vai falar, ó, fulana, né? Ou dá só um toquezinho e ela se ajusta. Então, muitas vezes você acaba omitindo, não falando as dores que você tem, e a gente escuta bastante. Estourei minha lombar no Pilates de solo, me machuquei no Pilates de solo, não quero saber do Pilates. E muito pelo contrário, o Pilates traz muitos benefícios desde que seja executado corretamente, né? Ele te dá uma percepção, principalmente o solo, uma percepção do corpo, né? De como você alinhar, né? A parte de pelve, parte de lombar, né? Então é importante, né? Toda essa parte assim de percepção, né? O Pilates solo ele te proporciona muito isso, né? Mas é claro que tem que tomar cuidados, né? Porque é muito fácil se machucar, né? E vocês comentaram sobre um dia ou fazer aeróbico e outro dia fazer o exercício de força. É importante sempre combinar isso ou a pessoa pode manter-se só no exercício aeróbico? Eu vejo que muita gente gosta mais de correr do que fazer atividade localizada, ou como é que é feito esse esquema? Sim, antigamente, assim, até o Cooper falava, porque a atividade física, a corrida, né, é importante, tudo, né? Mas depois ele começou a perceber que a atividade, né, a resistido, né, é importante, né? Muito mais importante do que o trabalhinho só aeróbico, né? Por quê? Porque a gente precisa da manutenção da massa magra, né? Isso que algo muito importante, somente depois dos 40, né? É importante a manutenção dessa massa magra, né? Então, agora até mudou um pouquinho, que a atividade muscular, né? Ele é mais importante que o trabalho aeróbico, né? Por causa da perda da massa magra, né? Então, quando eu lesionei o tendão, né, do calcanhar, eu fiquei 45 dias, né, com gesso, né? E daí já estava ali quase nos últimos dias lá de gesso. Aí eu levantei minha perna, eu não tinha músculo, né? Eu vi o meu osso assim. Então eu fiquei assim, né? Fiquei chocado, porque eu sempre malhei, sempre fiz atividade física, e em 40 dias eu perdi toda a massa muscular da minha perna, né? Então esse é o problema, né? E o problema, quem faz muita, a gente vê agora o pessoal da corrida, né? Eles estão assim, e eles não correm só 5 km, eles querem correr, né, 10, daí eles gostam, daí do 10 ele vai para o 20, daí tá na maratona, né?
assim, é uma atividade boa, mas só que é uma atividade que você tem uma perda massa muito grande, né? Então é muito perigoso essa perda, né? Principalmente a partir dos 40, essa perda da massa magra, né? A partir dos 40, ação da gravidade, né, doutora? Então, a questão hormonal, né? Também conta na história, né? Então, acaba que a gente precisa manter essa estrutura muscular, os ossos fortes, né? Então, bastante importante as atividades de musculação, de pilates de força, yoga, que trabalha força também. Então, exercícios que trabalhem bastante força muscular, né? Então, pensando na parte de musculatura, né, aumentar essa massa magra, os exercícios de força, academia, yoga, pilates, mais alguma coisa? Ah, o personal, ele pode, né, ou aquele treinador que tem um grupo que faz fora, né, ele pode fazer esse complemento, né? Até agora, até as equipes de corrida estão fazendo esse complemento muscular, né? Estão fazendo os trabalhinhos funcionais, né? Para manutenção, né? Para ter esse equilíbrio, né? De, né? Aeróbio com muscular, né? E opções Então, de exercícios aeróbicos? A bike, né, a aula de spinning é bem legal, né? A chance de lesão não é pequena se a pessoa pedalar menor, direito, né? né? E tem outras atividades também. A dança é uma atividade aeróbica, o step, jump, né? Dança, né? Hum? Assim, o aeróbico, assim, para qual objetivo também, né? Sim, para a gente saber, né? Por exemplo, no caso de perda de peso, Uhum. ou Esses manutenção são. de peso, seriam essas. Eu acho melhor a bike, porque a chance de impacto é menor. Então, assim, quando você coloca uma pessoa já que já está com sobrepeso para fazer uma aula de step, para fazer uma aula de crossfit lá para saltar em caixote, que nem doido. Isso. Então, a Né? chance de lesão é bem maior, né? Então, o ideal é ela começar com atividades que gerem De menos menor impacto, impacto, né? né? Uhum. Né? Até a caminhada, né? Não precisa ser só correr, né? Mas caminhar, né? É um ótimo Daí exercício, precisa né? de um volume maior, né? É. Não adianta você caminhar 20 minutos, daí você tem que aumentar a intensidade dessa caminhada também, para Uhum. ter resultado. Não tem. E no caso da pessoa, né, na fase da menopausa, um outro risco que existe é a osteopenia e a osteoporose. Nesse caso, quais atividades físicas poderiam beneficiar essa parte? Então, ela precisa de impacto articular, né? E precisa, na verdade, esse impacto articular é o trabalho de resistência mesmo. Então, os exercícios de força, volta o exercício de É. força, né? O que que você perde, na verdade? É a força e o equilíbrio. Por que você perde o equilíbrio? Porque você perdeu a força. Então, Sim. assim, quando a gente tem isso, porque a gente tem uma estrutura óssea. A estrutura óssea, ela fica lá, paradinha lá. Se eu quiser rodar, eu preciso do quê? De músculo. Então, eu preciso estar com esse músculo preparado para fazer as atividades do dia a dia. E na menopausa, a gente tem uma perda muito grande, muscular e óssea. Então, a gente precisa ativar essa circulação, trabalhar a força. Então, a musculação, a ginástica localizada, para quem não gosta de musculação, é muito legal. Também tem o body pump. Body pump algumas academias ainda têm. Então, assim, são atividades que acabam ajudando nesse trabalho de força para quem está passando por esse período. Até porque você também tem a história do calorão, né? E conta bastante que se você for fazer uma aula aeróbica, você dança uma e sai correndo da sala, porque você está morrendo de calor, né? Então, daí tem aquela briga do ventilador, do ar-condicionado na sala de ginástica. E Uma aquelas está que morrendo de querem calor, desligar porque estão com frio. isso. Então tem que ter esse cuidado. Então, a musculação, nesse caso, nesse momento
para fortalecer mesmo, é o ideal, né? Para osteopenia e osteoporose. Uhum. Até para ela ter uma mobilidade, para levantar, para tomar um banho quando ficar mais velha, né? É que nem seguro, né? É um mal necessário, né? Eu falo da minha aula de local para elas que é um mal necessário. Você tem que fazer. Infelizmente, não é prazeroso, né? Mas é necessário, Nem que né? você peça para o professor dividir o treino. Hoje eu vou fazer só 20 minutos de musculação e depois eu vou fazer aula de dança, vou caminhar na esteira, vou pedalar. Mas parcelar esse treino, mas fazer sempre um pouquinho, é bem importante. Uhum. E a frequência? Influencia a frequência de treino? Sim. Né? O ideal, né, é você fazer ali umas 5 vezes por semana, né? No mínimo 3, né? Uhum. Tá? O ideal é 5 vezes. Porque 2 vezes, até você estimular de novo a musculatura, já deu um tempo muito grande, né? Até você voltar. Né? Não que você não vá conseguir resultado. Vai, mas a longo prazo, né? Então, o ideal é você fazer, né, atividade 5 vezes na semana, né? Mas, assim, são 5 vezes. Mas você não precisa fazer essas 5 vezes tudo em alta intensidade, A né? mesma coisa. Isso aí, não, é. Então, você pode fazer um estímulo forte na segunda, daí você faz um estímulo médio na terça, né? Daí você volta, faz um estímulo moderado forte no outro dia, daí você volta e faz outro estímulo forte, né? Então, sempre com um trabalhinho de treinamento ondulado, né? Nunca sempre forte, 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 né? Para evitar lesões também, né? Mas o ideal é 5 vezes na semana para você conseguir os resultados, né? Isso é importante. Voltando um pouquinho no que vocês estavam falando né, assim, do exercício na osteoporose, na osteopenia, na força muscular, muitos pacientes fazem hidroginástica. A hidroginástica é uma boa atividade ou não é a mais adequada para essa faixa etária? Não, é bem bom a hidroginástica, desde que o professor trabalhe as intensidades na aula, né? Porque muito que a gente vê, a gente até brinca, né? É sopa de vovozinho, né? Dentro da piscina, né? Porque eles ficam lá batendo papo, eles nem estão olhando para o professor, né? E estão fazendo aula. Mas, assim, para eles é um exercício só o fato de sair de casa. Então, o pessoal mais velho gosta bastante. Mas para as mulheres na faixa de 40, 50 anos que gostam da hidroginástica, tem que ir para fazer hidro, né? Ir lá e botar intensidade na movimentação dentro da água. Dá para fazer um trabalhinho bem legal, principalmente quando você já tem uma lesão, dores no tornozelo, joelho, quadril, lombar. Então, ajuda bastante a diminuir o impacto, né? Uhum. E a... Mas eu também ainda eu trabalhei na musculação, né? Pelo menos 2 vezes na semana, daí nos outros dias ela faz a hidroginástica, né? Mas é que a hidro ainda ela não consegue o impacto na articulação, né? Que é isso que é o importante, né? Ele ainda não consegue dar esse impacto necessário, né? Então tem que fazer, né? Não impacto, essa palavra tem uma força, né, que parece impacto vai machucar, mas é um impacto controlado, talvez dosado, né? Isso. Na verdade, é o impacto muscular que a gente fala, né? Porque você aumenta a circulação, a bomba bombeia muito mais sangue ali na região, então aonde que produz o sangue, né? Então os ossos acabam se fortalecendo. Então a gente precisa desse trabalho de força e resistência muscular para atingir ossos fortes e músculos fortes, né? Só ir lá brincar com a elastiquinha não adianta. Nessa faixa etária, uma queixa, uma doença bastante frequente é a fibromialgia, né? Tem dores em múltiplos pontos e esse é um motivo das pessoas às vezes não fazerem a atividade física. É muito frequente em mulheres, né? Tem uma orientação
específica para o grupo? Na verdade, assim, no período de crise, que ela está com mais dor, então ela precisa fazer uns trabalhos mais de relaxamento, porque muito da fibromialgia também é emocional, né? A parte de ansiedade também aumenta muito as dores. E tem gente que vai fazendo, praticando atividade física e vai sentindo a melhora, né? Então, às vezes, você faz um trabalho de força e a pessoa melhora. Só que no período de crise é melhor evitar. O período de crise que eu digo é a de dor intensa, né? Porque quem tem fibromialgia tem dor sempre, né? Então, tem que tentar buscar outras atividades para buscar esse relaxamento também, né? Às vezes ele está um pouquinho de dor, né? Então, vai dar uma caminhadinha, né? Daí já começa a melhorar, né? Daí vai caminhando, daí depois fica melhor, daí vai para academia, faz o trabalhinho muscular, né? Então, assim, se ele ficar parado, ele vai ficar com dor. Se ele, né, começar, pode ser que melhore, né? Então é importante, né? Você é complicado, né? Você com dor, você vai ter que se mexer, vai ter que dar, né? Caminhar, né? Sofrendo, mas é importante, né? É igual a história da artrite reumatoide. O médico recomenda, às vezes, para ir para hidroginástica, né? Mas nem sempre no grau da artrite que a pessoa tem, a hidroginástica vai ser benéfica, porque você sai do quente, vai para o frio. Às vezes, esse choque também para as articulações não é bom. E tem gente, às vezes, que chega a entrar na piscina, faz toda a aula super bem, mas na hora de sair da piscina, a gente tem que ajudar a pessoa a sair, porque o nível de dor dela aumentou muito. E a gente tem respostas muito melhores da artrite reumatoide com trabalho de musculação, né? Então, acaba diminuindo muito as dores articulares, porque você não solicita tanto da articulação, você solicita dos seus músculos, né? Então, tem que sempre colocar isso na balança. Qual o nível de dor que você está, qual o problema que você tem para buscar a melhor atividade. Sim, é uma coisa bem individualizada, né? E a gente conversou bastante sobre as dores, e tem a depressão e a ansiedade são o mal do século, né? É difícil quem não tem algumas características para depressão e algumas características para ansiedade. E dizem que a depressão é viver no passado e a ansiedade é viver no futuro. Mas, e a atividade física? Pode ajudar nesses dois casos? Muito, né? Sim. A ansiedade, na verdade, você diminui, fazendo atividade física, você reequilibra alguns hormônios e acaba diminuindo a vontade de comer, que às vezes você fica em casa, fica comendo, comendo, comendo e não se ocupa com outra coisa, né? Então, a atividade física também dá uma saciedade maior por questões hormonais, né? E você acaba diminuindo essa vontade de atacar a geladeira o tempo todo. Então, é muito importante. Se é uma pessoa ansiosa, as melhores indicações fazer trabalho de meditação, Tai Chi Chuan, o yoga, o Pilates também é importante, alongamento com relaxamento, sabe? Então, buscar atividades que te tragam um bem-estar, um prazer que está ali. Isso. E já a depressão, eu vejo muito assim que tem mulheres que melhoram muito com atividades em grupo. Porque às vezes ela tem um personal, mas ela não está tão motivada para fazer com o personal. Mas se ela chamar mais duas amigas para fazer aula, daí aquele dia ela não está afim, mas a outra amiga vai lá e puxa, daí ela vai. Daí a outra liga, mas você está com preguiça? Eu também estou, mas vamos. Daí você me ajuda. Daí elas começam a treinar juntas. Então, assim, às vezes você está muito desmotivada, quando você vê, você já fez seu treino inteiro, está saindo dando risada do lugar e melhora muito esse processo de depressão, né? E assim, acho que o depressivo, ele precisa, né, além do acompanhamento médico, às vezes de medicação, né, também o personal, né, e saber pegar o personal, né, aquele personal que vai ligar para você, ó, tô indo aí, né, não quero saber, né, então ele tem que achar aquela pessoa, né, que vai te arrastar, vai te tirar lá do sofá, né? Porque é bem complicado, né? Se for aquele personal bonzinho,
Tá bom, então vamos fazer amanhã, né? Não, tem que ser um pessoal meio carrasco, que entenda, né, essa parte de depressão, que a pessoa precisa que alguém puxe, né? Então, né, se não tiver as amigas, tem que ter um personal. Sozinho é muito difícil, né, fazer atividade física, né, nessa fase, né? Uma outra queixa frequente, doença frequente nessa faixa etária, é a labirintite. A labirintite é uma contraindicação de atividade física? No período de crise, sim, né? No período de crise tem que ser tratada essa labirintite. O que acontece muitas vezes, as pessoas ficam tratando a labirintite com medicação e acabam parando de fazer atividade. Daí, quando retorna, passa muito mal. Então, é importante avisar o profissional que vai estar atendendo ele, né? Porque trabalhos com um dano muito brusca aumenta essa labirintite. Por exemplo, você está deitado, daí você coloca a pessoa deitada de lado, daí você coloca a pessoa em pé, daí deita de novo. E o trabalho da cabeça inclinada para eles também é muito ruim, né? Então, tem que estar avaliando isso durante a atividade e sempre estar comunicando o professor, porque é horrível, não tem como treinar em período de crise. Só tem que ter certeza se é labirintite mesmo, porque eu vejo muitos alunos meus tratando a labirintite e vai lá na frente e descobre que é o vestíbulo, né? Então, tem bastante trabalhos legais de reabilitação do vestíbulo, de treinamento do vestíbulo, que é uma consequência da esclerose já, né? Mas tem pessoas que já têm, a partir de 60, 65 anos, já tem também essa tontura constante e trata com medicação de labirintite e não é. Então, a indicação é procurar um médico otorrino para estar avaliando isso, né? Para verificar se não é essa parte do vestíbulo também. E o Pilates, eu tinha, assim, alunas que têm um pouquinho de labirintite, que elas fazem aula, né? E o Pilates até é recomendado para que trabalhe essa parte da labirintite, né? Essas mudanças, assim, né? Não tão bruscas, né? Que nem um trabalho de funcional tem, né? Mas, assim, para que ela trabalhe essa parte do labirinto, né? Então é importante também, né? Mesmo, às vezes tem umas que vão lá assim, hoje não estou muito legal. Então, eu falo, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, vai tentando fazer e daí, né? Para não, Não não parar, parar, né? né? Só não pode treinar com febre e com corona, né? Aí Não pode treinar. fazer em casa, É, né? Porque agora na quarentena, uma das coisas que sim, evoluiu muito são essas atividades online, né? Assim como a gente está fazendo aqui a live, os exercícios através da internet aí online também, né, proliferou. Então nem o corona é desculpa. Corona... Tem muita gente que começou a praticar atividade física vendo as lives, né? Então, acabou que não tinha o que fazer, não tinha como trabalhar, então começou a experimentar algumas atividades novas, algumas coisas diferentes. O único cuidado que a gente fala é para ter certeza se esse profissional que está passando a atividade é um profissional de educação física, né? Um profissional da dança. Por quê? Porque tem muito blogueiro, muita gente que copia treino e vai lá e começa a fazer na live, né? E tem um monte de seguidor que faz e acaba se machucando, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E a motivação, né? Às vezes você acha que teu aluno está fazendo lá do outro lado, ele está lá comendo, assistindo a live. Eu Né? recomendo Então a gente tem acompanharem aí comprovação. o canal Moura.takai, né? Recomendo para acompanhar as lives e fazer bastante atividade física. Uma pergunta que veio aqui é do suplemento. Suplementar é algo que precisa ser feito quando faz atividade física? mas, assim, usar o whey e tudo. Então, até um dia antes dessa nossa live, eu estava assistindo outro professor, né, como nutricionista. E assim, o suplemento, né, só é questão da praticidade, né? Por exemplo, se você treina de manhã, você toma um café, depois você faz o teu treino, né?
aí você não tem uma lanchonete, né? Ou você não tem um tempo assim, não tem tempo para tomar um banho, daí ir para, né, na lanchonete comer, aí é recomendável usar, né? Mas assim, uma boa alimentação, se você pegar um nutricionista, você não tem a necessidade de usar o suplemento, né? O suplemento é questão de praticidade, né? Ele não vai te dar um ganho maior de massa muscular, né, que ele estava falando, né, é questão de praticidade, né? Então, o importante é você, né, comer direito, né? Então, o suplemento é mais questão da praticidade mesmo, Só né? colágeno, né, doutor? Colágeno é importante, né? Bem que com a alimentação, com os alimentos de proteína, a gente consegue suplementar aí bastante coisa. Até recomendo para quem não assistiu a live com a doutora Mariane Rovedo, ela comenta isso, né? Da necessidade e o tipo do lanche pré-treino, do tipo e do horário, do tempo que deve ser feito esse suplemento alimentar, não necessariamente com pozinho de misturar, né? No pós-treino. E é bem importante essa avaliação nutricional para que tenha um bom rendimento aí de todo o treino, toda a dedicação que a pessoa fez, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Nem comer demais, nem comer de menos, né? Então, tem gente que passa mal que não come direito e tem gente que passa mal porque come muito. Então, saber o tempo certo de comer antes do treino é bem importante. E o pós-treino, para recuperação muscular, né? Tem gente que não come nada ou toma água e vai dormir. Não é o caso. Você precisa de combustível para queimar a gordura, né? Então, precisa de proteína. Então, precisa comer direito, né? Então, o ideal é você procurar uma nutricionista e fazer uma reeducação alimentar, aprender a comer. Dieta, a gente já fala para os alunos, não é dieta que você vai fazer, você tem que aprender a comer, virar rotina, né? Bem isso. E Márcia. hoje, graças a Deus, a gente tem assim, bastante nutricionistas que estão malhando, né? Então você vê que eles sabem da atividade física, né? Então ainda tem aquele mito também o nutricionista, para que serve? Ele vai dar receitinha. Não é receitinha. O que ele vai fazer? Uma orientação, vai equilibrar toda essa parte nutricional que a gente precisa, ele vai te dar um planejamento de como se comer melhor, né? O que comer, né? Então, ainda precisa ainda da nutricionista ainda, né? Ser assim, aparecer mais, mostrar que é a importância, né? Do saber comer, né? É. Isso ainda falta ainda um pouquinho para eles, né? Eles estão Ai, um pouquinho vou atrás. interromper um pouquinho, Márcia e Takai, para agradecer vocês muito pelo convite. Vai encerrar já já. E o pessoal elogiou muito a live, querem mais. Daí vocês falam dos artes. Ano muito brusca aumenta essa labirintite. Por exemplo, você está deitado, daí você coloca a pessoa deitada de lado, daí você coloca a pessoa em pé, daí deita de novo. E o trabalho da cabeça inclinada para eles também é muito ruim, né? Então tem que estar avaliando isso durante a atividade e sempre estar comunicando o professor, porque é horrível, não tem como treinar em período de crise. Só tem que ter certeza se é labirintite mesmo, porque eu vejo muitos alunos meus tratando a labirintite e vai lá na frente e descobre que é o vestíbulo, né? Então, tem bastante trabalhos legais de dilatação de vestíbulo, de treinamento do vestíbulo, que é uma consequência da esclerose já, né? Mas tem pessoas que já têm, a partir de 60, 65 anos, já tem também essa tontura constante e trata com medicação de labirintite e não é. Então, a indicação é procurar um médico otorrino para estar avaliando isso, né? Para verificar se não é essa parte do vestíbulo também. Né? E o Pilates, eu tenho assim alunas que têm um pouquinho de labirintite, que elas fazem aula, né? E o Pilates até é recomendado para que trabalhe essa parte da labirintite, né? Essas mudanças, assim, né? Não tão bruscas, né? Que nenhum trabalho de funcional tem, né?
mas assim, para que ela trabalhe essa parte do labirinto, né? Então é importante também, né? Mesmo, às vezes tem umas que vão lá assim, hoje não estou muito legal. Então, eu falo, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, vai tentando fazer e daí, né? Para não, Não não parar, parar, né? né? Só não pode treinar com febre É. e com corona, né? Sim, aí Não pode treinar. fazer em casa, É. né? Porque agora na quarentena, uma das coisas que Sim. evoluiu muito são essas atividades online, né? Assim como a gente está fazendo aqui a live, os exercícios através da internet aí online também, né, proliferou. Então nem o corona é desculpa. Nem Corona. Nem tudo, né? Tem muita gente que começou a praticar atividade física vendo as lives, né? Então, acabou que não tinha o que fazer, não tinha como trabalhar, então começou a experimentar algumas atividades novas, algumas coisas diferentes. O único cuidado que a gente fala é para ter certeza se esse profissional que está passando a atividade é um profissional de educação física, né? Um profissional da dança. Por quê? Porque tem muito blogueiro, muita gente que copia treino e vai lá e começa a fazer na live, né? E tem um monte de seguidor que faz e acaba se machucando, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E a motivação, né? Às vezes você acha que o teu aluno está fazendo lá do outro lado, ele está lá comendo, assistindo a live, E eu né? recomendo Então a gente tem acompanharem aí comprovação. o canal Moura.takai, né? Recomendo para acompanhar as lives e fazer bastante atividade física. Uma pergunta que veio aqui é do suplemento. Suplementar é algo que precisa ser feito quando faz atividade física? Mas, assim, usar o whey e tudo. Então, até um dia antes dessa nossa live, eu estava assistindo outro professor, né, como nutricionista. E assim, o suplemento, né, só é questão da praticidade, né? Por exemplo, se você treina de manhã, você toma um café, depois você faz o teu treino, né? Aí você não tem uma lanchonete, né? Ou você não tem um tempo assim, não tem tempo para tomar um banho, daí ir para, né, na lanchonete comer, aí é recomendável usar, né? Mas assim, uma boa alimentação, se você pegar um nutricionista, você não tem a necessidade de usar o suplemento, né? O suplemento é questão de praticidade, né? Ele não vai te dar um ganho maior de massa muscular, né, que ele estava falando, né, é questão de praticidade, né. Então, o importante é você, né, comer direito, né. Então, o suplemento é mais questão da praticidade mesmo, Só né. colágeno, né, doutor? Colágeno é importante, né? Tem que com a alimentação, com os alimentos de proteína, a gente consegue suplementar aí bastante coisa. Até recomendo para quem não assistiu a live com a doutora Mariane Rovedo, ela comenta isso, né? Da necessidade e o tipo do lanche pré-treino, do tipo e do horário, do tempo que deve ser feito esse suplemento alimentar, não necessariamente com pozinho de misturar, né? No pós-treino. E é bem importante essa avaliação nutricional para que tenha um bom rendimento aí de todo o treino, toda a dedicação que a pessoa fez, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Nem comer demais, nem comer de menos, né? Então, tem gente que passa mal que não come direito e tem gente que passa mal porque come muito. Então, saber o tempo certo de comer antes do treino é bem importante. E o pós-treino, para recuperação muscular, né? Tem gente que não come nada ou toma água e vai dormir. Não é o caso. Você precisa de combustível para queimar a gordura, né? Então, precisa de proteína. Então, precisa comer direito, né? Então, o ideal é você procurar uma nutricionista e fazer uma reeducação alimentar, aprender a comer. Dieta, a gente já fala para os alunos, não é dieta que você vai fazer, você tem que aprender a comer, virar rotina, né? Bem isso. E Márcia, hoje, graças a Deus, a gente tem, assim,
bastante nutricionistas que estão malhando, né? Então você vê que eles sabem da atividade física, né? Então ainda tem aquele mito também o nutricionista, para que serve? Ele vai dar receitinha. Não é receitinha. O que ele vai fazer? Uma orientação, vai equilibrar toda essa parte nutricional que a gente precisa, ele vai te dar um planejamento de como se comer melhor, né? O que comer, né? Então, ainda precisa da nutricionista ainda, né? Ser assim, aparecer mais, mostrar que é a importância, né? Do saber comer, né? Isso ainda falta ainda um pouquinho para eles, né? Eles estão um pouquinho atrás. Um pouquinho, Márcia Itacai, para agradecer vocês muito pelo convite. Vai encerrar já já. E o pessoal elogiou muito a live, querem mais. Daí vocês falam dos artes,